Para se tornar um profissional de projetos completo, você precisa conhecer mais do que ferramentas e metodologias. Até 2035 serão necessários mais de 100 mil novos profissionais de projetos no Brasil. Então, se você quer aproveitar essas oportunidades e não sabe exatamente o que estudar, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar os 3 conjuntos de habilidades para você se tornar um profissional de projetos completo, e não importa se você está começando a sua carreira, em transição, ou se você já está há algum tempo no mercado. E aí, beleza? Leandro Barbeita. Se fosse só o PMI falando que o mercado de profissionais de projetos está aquecido, você poderia desconfiar de um conflito de interesse. Mas como eu falei no meu primeiro vídeo, por que estudar gestão de projetos, tem uma pesquisa do LinkedIn recente, de janeiro desse ano, que mostra que líder de gerenciamento de projetos foi um dos cargos que mais cresceu nos últimos 3 anos. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode planejar os seus estudos para progredir na sua carreira, esteja você começando, pensando em fazer uma transição ou simplesmente buscando se tornar um profissional mais completo. Beleza? Então bora pro vídeo. PMI Talent Triangle. O que um profissional de projetos tem que estudar para se tornar um profissional completo? A comunidade de gestão de projetos vem fazendo essa pergunta há muitos anos. Em 2015, o PMI lançou o PMI Talent Triangle, que descreve o conjunto de habilidades ideal que um gerente de projetos deve ter. Em 2022, eles atualizaram o framework, mudando o nome dos lados do triângulo, e ficou assim, ó, Ways of Working. Ways of Working pode ser traduzido livremente como formas de trabalho. Aqui, nesse lado do triângulo, você tem as práticas, as metodologias, os processos, enfim, a parte técnica da gestão de projetos. Essa parte é a parte mais conhecida da gestão de projetos e mais estudada. Porém, a grande contribuição do Talent Triangle foi justamente mostrar que são necessárias outras habilidades além do conhecimento técnico em gestão de projetos. Vamos a elas. Power Skills. As Power Skills também são conhecidas como Soft Skills ou People Skills, e traduzindo livremente como habilidades com pessoas. Eu, sinceramente, prefiro People Skills, porque Power Skills pode dar a impressão que é muito focado em poder. Mas entre Power Skills e Soft Skills, eu prefiro muito mais a primeira, porque essas habilidades de soft, elas não têm nada. Na versão original, esse lado do triângulo era conhecido como liderança. Porém, eles atualizaram porque esse lado do triângulo trata de todas as habilidades com pessoas, como negociação, comunicação, organização, facilitação, influência, liderança, entre outras. E agora vamos para o último lado do triângulo. Business Acumen. Business Acumen eu traduzo livremente como conhecimento de negócios e conhecimento do negócio. Aqui o foco é entender o contexto geral de negócios, conhecimentos como estratégia, finanças, marketing, economia, operações, assim como o conhecimento do negócio e da indústria que o gerente de projetos está inserido. Na versão original, esse lado do triângulo era conhecido como gestão estratégica e de negócios. Eu posso até imaginar o que você está pensando. Pô, se eu tiver que aprender isso tudo, deu ruim. Calma, esse é o principal ponto desse vídeo. Você não precisa ter todas essas habilidades para começar a gerenciar um projeto. Na própria página do PMI Talent Triangle, no primeiro parágrafo, está lá escrito que esse é um conjunto de habilidades ideal e que essas habilidades elas devem ser desenvolvidas e aprimoradas ao longo do tempo. O que você tem que fazer é orientar os seus estudos em função do momento da sua carreira. E, obviamente, cada carreira é única, mas eu vou mostrar 3 exemplos de como orientar o seu desenvolvimento em 3 momentos distintos. No primeiro momento, você está começando a sua carreira e quer iniciar o seu trabalho na gestão de projetos. No segundo exemplo, você já tem uma carreira estabelecida em alguma área técnica e quer fazer a transição para a gestão de projetos ou quer utilizar a gestão de projetos como diferencial. E o terceiro exemplo é para você que já tem uma carreira estabelecida na gestão de projetos e está buscando evolução e aprimoramento. Começando a carreira. Aqui nesse exemplo, você acabou de terminar o ensino médio, ou você está cursando uma faculdade, ou quem sabe até já terminou essa faculdade. Portanto, você não tem conhecimentos específicos em nenhum dos 3 lados do triângulo. Então, nesse exemplo aqui, eu focaria em 2 lados do triângulo, nas habilidades com pessoas e na parte técnica de gestão de projetos. Mas aqui você não vai focar nas habilidades mais sofisticadas. Você vai focar no essencial desses 2 lados. Nas habilidades com pessoas, eu focaria na habilidade de organização.
Grande parte do trabalho de projetos é manter o projeto organizado e controlado. Eu, sinceramente, não conheço um profissional de projetos que não seja minimamente organizado. Aqui, uma grande fonte de desorganização e descontrole é a quantidade de reuniões e tarefas que surgem todos os dias. Eu vou deixar na descrição 2 vídeos que eu fiz, um sobre como organizar reuniões e outro sobre como controlar as tarefas. Aliado à habilidade de organização, eu também investiria em conhecer o básico da gestão de projetos. Eu vou deixar na descrição um link para um vídeo que eu fiz com a essência da gestão de projetos em menos de 10 minutos. Mas se teu caso, você já tiver a experiência no mercado, já estiver trabalhando, está querendo fazer a transição para a gestão de projetos ou quer utilizar a gestão de projetos como um diferencial no seu trabalho. Esse é o assunto do próximo exemplo. Transição de carreira. Aqui, nesse exemplo, você já desempenha uma função técnica há alguns anos. Você é um assistente, um assessor, um analista de finanças, de marketing, do jurídico, de operações, ou você é uma secretária executiva, enfim, você já tem habilidades em 2 dos lados do triângulo, habilidades com pessoas e conhecimento do negócio. Então, nesse caso, eu investiria fortemente em adquirir os conhecimentos de gestão de projetos, talvez até buscando uma certificação inicial como KPM do PMI. Hoje em dia, é totalmente possível você se aprofundar nas técnicas de gestão de projeto por conta própria. Assim como esse canal, existem vários outros que se propõem a ensinar as técnicas básicas e avançadas da gestão de projetos. E existem também vários livros e vários cursos que você pode utilizar para aperfeiçoar essa habilidade. Fazer a transição na carreira é difícil, mas é possível. Eu não só conheço, como já mentorei várias secretárias executivas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que possuíam sólidas habilidades com pessoas e conhecimento do negócio e que se aprofundaram em gestão de projetos e fizeram a transição de carreira. E agora vamos para o exemplo onde você já tem uma carreira estabelecida em gestão de projetos e quer aperfeiçoar e quer se tornar mais completo. Carreira estabelecida. Aqui o jogo é outro, porque provavelmente você já tem habilidade em todos os lados do triângulo. Se você não tiver uma certificação PMP ou uma outra certificação profissional, eu tiraria para consolidar esse lado do triângulo. Mas é como eu estou dizendo, é para consolidar, não é para gerar diferencial. O diferencial nesse momento da carreira vai vir do conhecimento de negócios, do conhecimento do negócio e das habilidades com pessoas. Então aqui, dependendo da sua carreira, do momento que você está, você vai focar em fazer um MBA em gestão empresarial para ter mais conhecimento de negócios, você vai focar na sua indústria ou você vai focar em treinamentos para melhorar sua habilidade com pessoas, como negociação, facilitação, comunicação e principalmente liderança. Além de tudo que eu já falei, eu preciso tocar num ponto relacionado à habilidade de comunicação. Se você já tem uma carreira estabelecida e ainda não domina o inglês, você vai limitar as suas opções de crescimento. Eu sei que parece conselho velho, mas eu ainda vejo muitos profissionais não dando a devida importância ao inglês. E não importa se você não utiliza o inglês no seu dia a dia, não importa se você não enxerga a possibilidade de carreira internacional. Nos meus primeiros 5 anos de Cisco, eu não tinha nenhuma possibilidade de carreira internacional. No 6º ano, tudo aconteceu. Eu estou aqui faz 8 anos. É óbvio que teve uma quantidade imensa de sorte nisso tudo, mas se eu não tivesse preparado, não tinha acontecido. E veja, não basta só ser capaz de ler e entender as conversas. Você precisa ser capaz de se comunicar em inglês, de articular ideias em inglês, inclusive com profissionais de outros sotaques, porque essa é a realidade da maioria das grandes empresas, principalmente das empresas de tecnologia. Então, mesmo que você já tenha terminado o seu curso de inglês, eu recomendo fortemente que você invista nas habilidades de escuta e articulação verbal, com profissionais nativos. Eu já usei e gosto muito das plataformas Cambly e Preply. Eu ainda utilizo, inclusive, a Preply para aulas de espanhol. Se você não conhece essas plataformas, eu vou deixar o link delas na descrição para vocês. Eu sou suspeito para falar, porque a gestão de projetos ela mudou a minha carreira e mudou a minha vida. Mas eu espero sinceramente que esse vídeo te traga a confiança necessária para definir os seus próximos passos de desenvolvimento profissional. E se você quiser aperfeiçoar a sua capacidade de execução e as suas power skills, pode assinar o canal e ativar o sininho que você não vai se arrepender. Conforme prometido, eu vou deixar 2 vídeos no card,
Um com os 3 motivos para você estudar gestão de projetos e outro com a essência da gestão de projetos em menos de 10 minutos. Beleza? Curtiu? Até o próximo vídeo. Valeu!